Fala, designer! E aí, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio Gonzalez, eu sou Product Designer e Design System Operator aqui no Canadá e já trabalho com Design System há mais ou menos uns 3 anos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo que eu sei sobre subcomponentes e como que você pode implementar e começar a utilizar subcomponentes no seu Design System. E aí, vambora? Beleza, designer. Então é o seguinte, eu já estou aqui no nosso Figma e eu vou começar a montar o nosso primeiro subcomponente pelo formato mais fácil, tá? Então é o seguinte, nesse exemplo aqui, a gente está montando um subcomponente de opções que a gente quer colocar dentro do modal na parte de ações, tranquilo? Então é o seguinte, na parte de baixo, onde a gente vai ter os botões, eu quero ter só essas variações. E você pode estar se perguntando, Caio, mas por que eu não utilizo propriedade de Boolean, que é aquela da hide and unhide? Eu não lembro como é que é hide and unhide em português, então foi mal, pessoal. Às vezes é difícil para eu lembrar algumas coisas em português. Acho que é esconder e aparecer. Não sei como é que fala isso em português, mas eu vou colocar a tradução aqui depois. Porém, nós teríamos um seguinte problema se a gente fizesse isso. Toda vez que o designer for utilizar a parte de ações, ele teria sempre que refazer esse botão aqui para fazer com que ele preencha a parte inteira. E não seria muito claro para o designer do seu time que você quer que sempre quando tem um botão único, que ele seja no modal inteiro. Isso aqui é um exemplo muito simples e deixa eu te mostrar em ação como isso funcionaria, tá bom? Então a gente está vendo aqui que é uma instância do modal e a gente já tem aqui a parte de bottom e vocês vão ver também aqui, uma das outras coisas que é interessante é que tem esse underline aqui. Pode ser tanto esse underline ou pode ser também ponto. Eles dois funcionam. Isso informa para o Figma que esse componente não vai ser dividido na biblioteca e vai ser utilizado somente nesse momento aqui, tá? Isso é muito importante porque a gente não quer que subcomponente seja dividido em vários locais. Ele vai ser utilizado somente num componente ou num problema específico que a gente estiver resolvendo. Então vamos lá. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente não quer dividir esses componentes na nossa biblioteca, já que eles são úteis só em casos específicos, beleza? Então vamos lá. Aqui, nessa instância, como vocês podem ver, agora tem aqui na parte de baixo essa opção que são os botões triplos. Porém, eu já trouxe ele para a superfície dentro do nosso componente principal, tá? Aqui é o nosso componente principal, que é um modal. Para você trazer ele para a superfície, é muito simples. Você clica aqui na propriedades, você vem aqui em Nested Instances, que seria instâncias que estão dentro do componente Py, que seria o modal, e você pode trazer eles para a superfície. E quando você clica aqui, ele vai te dar as opções. No caso aqui eu coloquei o bottom, que seria a parte de baixo, mas muita gente também chama isso de ação, tá? Ou às vezes as pessoas chamam de footer. Enfim, isso não importa muito. Cada pessoa vai escrever de um jeito diferente dentro do Design System. Mas o que importa mesmo é como isso vai funcionar. Agora que a gente tem aqui a nossa instância e a gente tem o nosso footer, a gente conseguiria facilmente trocar entre essas opções. E como que a gente monta agora esse nosso subcomponente, tá? Então, bora montar agora o nosso primeiro subcomponente e esse vai ser um subcomponente bem simples. Então é o seguinte, o primeiro de tudo que a gente precisa fazer é montar as 3 opções que a gente quer, 3 ou mais opções que a gente quer para aquele subcomponente. Nesse meu caso aqui, eu só estou utilizando os botões que eu já tenho dentro do meu Design System e eu tenho aqui uma opção onde a gente tem 3, onde que nessa opção que tem 3, os 2 botões, o botão primário e secundário, eles vão ficar aqui na direita e eles estão com Auto Layout. Nessa opção só com 2, eu também quero manter o meu botão primário e secundário aqui todo na direita. E na opção número 3, que é o botão cheio, né, indo na tela inteira, eu vou querer só o meu botão primário, eu não quero mais nenhum outro botão. E o que eu fiz também aqui foi deletar todas as outras opções em cada um deles que a gente não utiliza para eu não encher o meu Design System com coisas que não são necessárias, tá bom? E também para não confundir o designer caso ele vá no layer e vá mexer num layer de cada vez, tranquilo? Então, a partir daqui, vocês vão vir nessa área aqui onde tem a parte de criação de componente e em vez de clicar direto no componente, vai ter uma setinha aqui, a gente vem nessa setinha e cria um componente set, tranquilo? Então, a partir daqui, o nosso primeiro subcomponente já está criado. Brabo, maravilha! Então, você já pode usufruir dele. A única coisa que eu vou fazer aqui é uma pequena mudança. Eu vou chamar essa parte dessa propriedade de variantes e eu só vou organizar rapidinho para saber se está numa ordem que eu gosto. Geralmente, o Figma deixa isso aqui meio que desorganizado. Então, eu gosto de deixar ele organizadinho. Então, o cheio, que geralmente é o único, está aqui. No primeiro é o triplo, depois é o duplo e o terceiro. Beleza? Vocês organizam da maneira que vocês preferirem. Então, a partir daqui, como é que a gente utiliza dentro do nosso componente? A gente vai fazer uma cópia, vou dar aqui um Command C,
E aqui está o nosso componente principal, onde a gente quer utilizar esse subcomponente. Então a gente vem dentro do modal, eu vou deletar aquele subcomponente que a gente tinha antes, e eu vou até trocar o nome para que a gente não se confunda. Então eu vou colocar aqui como footer, beleza? Deixa eu vir aqui, agora no nosso componente principal, e a gente vai só dar um paste aqui dentro. E também para a gente fazer com que isso seja responsivo, eu só vou colocar como um fio. Maravilha! Agora, esse subcomponente está pronto para ser utilizado dentro do nosso Design System. E como vocês podem ver, deixa eu clicar aqui agora nessa instância e a gente pode trocar aqui, né? Aqui a instância do modal. Eu posso clicar na parte do footer, como vocês podem ver aqui o footer, e eu posso trocar entre as opções que a gente acabou de criar. Maravilha! Mas dica pro para quem está começando aí a utilizar componente. Eu iria aqui no nosso componente principal e eu clicaria aqui em mais, e eu clicaria em Nested Instances e clicaria aqui no footer. Isso vai fazer com que as propriedades do seu subcomponente apareçam dentro do seu componente pai. Ou seja, seria mais fácil para vocês conseguirem trocar as instâncias do seu subcomponente. Em vez de vocês terem que clicar dentro do seu componente principal, por exemplo, você vem no modal e depois clica no footer e depois troca, você vem somente no parente e você já consegue trocar, né, aí as opções, né, as variações do seu subcomponente. Beleza, designer. Agora eu vou te mostrar como vocês utilizam o subcomponente em uma situação um pouco mais avançada. Não é muito diferente do que vocês viram anteriormente, então o processo é exatamente o mesmo. A gente só vai montar agora opções que não utilizam o mesmo componente. Então é o seguinte, nesse caso aqui, deixa eu mostrar para vocês, né, que foi o exemplo que eu mostrei anteriormente, que a gente conseguiria trocar essa área aqui por várias variações que a gente tinha montado dentro do nosso subcomponente que a gente chamou de mídia de modal. É comum na área do modal, a gente tem uma área que a gente chama de mídia ou conteúdo e a gente geralmente utiliza subcomponentes nessa área. Uma outra coisa que vocês vão ver que é um pouco diferente da opção anterior que nós fizemos é que eu tenho uma parte de slot. Por que a gente tem slot? Como eu falei no vídeo anterior sobre slot, se você ainda não viu, eu sugiro que você assista. É importante que a gente tenha slot para áreas onde existe uma grande variação de conteúdo e a gente não tenha que recriar todas essas variações dentro do nosso componente. Então a gente sempre mantém um slot como opção para quando o designer for utilizar e quiser uma outra opção que não tem dentro do nosso subcomponente. A gente vai fazer o seguinte, eu acho que eu já coloquei aqui dentro, acho que já está aqui. Então nós temos aqui o nosso componente principal, que é o modal, e aqui dentro eu já colei, né, dei só o Command C, o Command V aqui dentro, e aqui a nossa área de mídia 2 já está aqui dentro. Então, a única coisa que eu faria aqui é colocar isso aqui como fix, e eu acho que já está como fix, ou será que eu colocaria como hug? Eu acho que eu vou colocar, deixa eu verificar, só para que, isso é uma parte também muito importante, para que você verifique se o seu componente vai ficar responsivo, né? Porque às vezes a gente esquece de ajustar essa última parte. Então deixa eu dar uma olhadinha. Se eu mudar aqui, profile, beleza, lista, tranquilo, e agora drop area. Beleza, maravilha. Então já está responsivo aqui, já está como fixo, ou seja, esse componente principal, né, que é o nosso modal, ele está como hug, então ele vai responder ao tamanho, né, dos elementos que estão abaixo, que seriam os childs, né, ou filho, né, que a gente chama. Seria mais ou menos isso. E mais uma vez, como eu falei anteriormente, para fazer isso ainda mais profissional, é só vocês virem aqui dentro na propriedade do componente principal, clicar em Nested e trazer para a superfície, né, as propriedades do componente filho que está dentro do modal. O que faz com que seja mais fácil para a gente conseguir mudar, né, as opções daqui da área, desse subcomponente que a gente acabou de criar. Tranquilo? Essa é a aplicação um pouco mais avançada e agora eu vou explicar para vocês o porquê que a gente tem que manter o slot. Tranquilo? Então vamos lá. Então, é o seguinte, pessoal. Agora a gente vai para o exemplo 3, que seria como que a gente utiliza subcomponentes junto com o slot em componentes que não tem uma variação específica que a gente precisa utilizar para resolver um problema novo, né, nesse caso. Então, é o seguinte. Mais uma vez, o processo é exatamente o mesmo, tá? A gente vai criar esse layout, né, que a gente quer utilizar. Nesse caso aqui, nós estamos pensando em um calendário que a gente quer colocar dentro do modal. E se a gente for dentro do nosso subcomponente, né, que a gente tem, que já está publicado dentro do nosso componente, ele não tem essa variação de calendário. E como eu falei anteriormente, a gente só adiciona variações dentro do nosso componente
quando elas são utilizadas mais de 3 vezes dentro do nosso produto. Do contrário, a gente não faz isso porque a gente não quer criar um monte de variação, um monte de informação desnecessária para os nossos designers, beleza? Nesse caso, eu fiz a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu tive um calendário, coloquei aqui simplesmente um retângulo como divisória, e aqui do lado da direita eu criei só um componente aqui que dá o horário, né, e 2 botões para você confirmar, tranquilo? Após criar esse subcomponente, a gente vai vir aqui, como eu falei anteriormente, dentro do slot, a gente vai clicar aqui nele, nós vamos dentro da parte do slot e a gente vai buscar esse novo subcomponente que a gente acabou de criar, beleza? Então a gente vai vir aqui, calendário, e ele vai automaticamente substituir. Não se preocupa com esse erro que acabou de acontecer aqui, tá? Isso é muito comum, isso acontece direto no Figma, tá bom? Às vezes, né, acontece da gente ficar meio desesperado, né? Meu Deus, meu componente quebrou. Não é isso não, é muito simples. Você vai vir aqui e vai clicar no parente, onde é o modal de mídia, e a gente vai colocar como um hug e depois hug novamente. E como vocês podem ver, tá meio esquisito, porque tem um outro botão de ação aqui. E a gente pode muito fácil fazer 2 coisas aqui. Se você for mais avançado, você já vai ter colocado isso aqui como um boolean dentro do seu componente principal. Ou seja, é só você vir aqui dentro do seu componente principal, a gente vem na parte aqui de baixo do nosso footer, e a gente, na parte de layer aqui, você vem, eu já criei aqui anteriormente, né, has action, ou tem ação, né, e a gente clica aqui em criar propriedade, eu já criei a propriedade, e a gente coloca aqui true ou false, significa verdadeiro ou falso, né? Eu já criei, né? E sempre deixo como verdadeiro, caso você queira que no padrão do seu modal que esse elemento esteja sempre aparecendo. Mas eu já criei então aqui e eu vou só clicar novamente. E aí agora no nosso modal, aqui dentro dessa instância, é só a gente vir aqui e clicar para esconder. Bom, aí então já está criado, né, esse subcomponente novo que vai ser utilizado para resolver um problema específico e ele não está dentro da nossa variação de subcomponentes que estão internalizados, né, que já estão fixos no nosso modal. Então, como vocês podem ver aqui também, é muito fácil. Se eu quiser também mudar para as outras variações depois, eu também consigo mudar para as outras variações que eu deixei aqui anteriormente. Eu consigo trazer de volta o meu botão de ação e depois, se eu for voltar de novo para o slot, como vocês podem ver, está aqui de novo esse novo subcomponente que eu acabei de criar. Então, por conta disso que a gente usa sempre o slot dentro do nosso, né, subcomponente quando tem nessas áreas de conteúdo, que tem como você criar vários conteúdos diferentes em componentes mais complexos, como é o modal. Tranquilo? Bom, designer, é o seguinte. Então, para fechar com chave de ouro, a única coisa que a gente tem aqui para mostrar para vocês é a utilização do subcomponente em outras áreas um pouco diferentes, que eu já vi sendo utilizado. Uma das opções que eu já vi utilizando o subcomponente é geralmente para input. Então, geralmente, algumas empresas eles criam, por exemplo, o label, o texto de ajuda e geralmente também texto que vem de erro, né, dentro de input. O que eles fazem é depois só substituir essa parte daqui de dentro com os inputs que eles querem. Por exemplo, nesse caso aqui, né, eu coloquei, se eu não me engano, input, que seria, na verdade, só texto, time picker, que seria ela conseguir selecionar horário, input de número e selecionar. Então, quando você for utilizar, né, esse input, você teria todas essas opções para você conseguir mudar entre eles de forma mais fácil. E qual que é o benefício disso, né? O benefício disso é que quando você troca esse seu label, vamos supor que no futuro aqui você quer trocar esse required, né, que eu não sei como é que fala required em português. Desculpa, pessoal. Eu vou trazer a tradução depois no vídeo final. E aí, vamos supor que você quer mudar esse required, que você não quer mais que seja essa cor vermelha, que você quer que seja outra cor. E aí, simplesmente, você muda em um só lugar. E vamos ver, em vez desse vermelho dust aqui, a gente muda para um vermelho mais forte. E aí, ele já muda em todos os outros inputs, né? Em vez de você ter que mudar um por um de cada vez. Tranquilo? Então, essa é uma das aplicações também interessantes de você utilizar o subcomponente. E por último, né, uma coisa que eu falei na aula de slot, né, que é muito comum, utilizar também o subcomponente nessas áreas que vocês estão vendo aqui, para páginas que geralmente mudam bastante. Então, por exemplo, né, na área de settings, geralmente na área de settings você sempre vai ter um header e geralmente você vai ter também uma tab, porém o conteúdo de cada uma dessas tabs, né, vai ser diferente. Não faz sentido você ter que criar
todas essas variações dentro do seu componente. Então, por conta disso também, a gente utiliza, né, o subcomponente e a gente deixa lá o slot e aí o seu designer vai criar, né, o subcomponente, né, para ele conseguir criar aquela área específica. Então, essas são mais ou menos as utilizações que a gente tem, né, para fazer o subcomponente e que é muito, eu ia falar helpful, né, mas ajuda bastante, né, dentro do nosso design system. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, né? Esse vídeo aí já tá longo pra caramba, mas se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve e também se você não viu ainda, eu te sugiro que veja o vídeo sobre slot. Beleza? Abraço, até mais.